Boa tarde, gente. Alô? Oi, alô, não atrapalha não, já começou atrapalhando. Boa tarde, gente. Eu sou Alexandre Duarte, né? Sou gerente de UX lá da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. E eu sou o Lima. Lima Duarte. Vocês não entenderam a piada? Tá. Eu vou contar a história para começar. Já apresentaram, não vou falar todas as coisas que tem para falar. Vou contar a história, e eu acho que todos vocês vão concordar comigo. Certa vez na nossa equipe a gente estava discutindo qual a cor do botão que seria melhor para um call to action. Vocês já tiveram esse problema? Qual é a cor? Caraca, uma cor, gente, pelo amor de Deus. Verde, amarelo, azul. Nossa equipe aqui discutiu durante dias. E a gente esqueceu que tem uma pessoa nessa história que pode decidir isso. O usuário. Por que a gente não pergunta para ele? Por que a gente não faz pesquisa? É caro, tem um monte de... tem que contratar uma empresa, é muito caro. Mas espera aí, a gente tem um internet banking gigantesco, por que não fazer? Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui para mostrar essa ferramenta para vocês. Quem concorda comigo que esse ícone de salvar aí não está certo? Alguém tem um disquete aí na mão para mostrar um disquete? Não, né? Então a gente vai fazer uma brincadeira. Nós vamos, desses 5, escolher 3, nós aqui vamos escolher 3, e a gente vai colocar os clientes para decidirem qual desses 3 aqui é o mais adequado. Beleza? Vocês me ajudam? Obrigado. Tem 2 caras assistindo, os outros estão dormindo. Então vamos lá. Atenção, pelo menos. Eu quero que levante a mão quem acha que é o número 1, que é o ícone certo de salvar. Você está errada. Desculpa, não, fiquem à vontade. Quem acha que é o ícone 2? Eu não consigo ver, estou me sentindo Pearl Jam aqui. 2. Quem acha que é o ícone 3? Beleza. Quem acha que é o ícone 4? Uau! E quem acha que é essa porcaria do ícone 5? Beleza? Quais foram? Pegaram aí? 2, 4, 5? Sério? Ok. 2, 4 e 5 então. Beleza? Tá. E para começar a apresentação, eu faço a seguinte pergunta. Quem já pensou aqui em trabalhar em banco? Quem sonhou? Quem falou para o pai, pai, eu quero trabalhar em banco. Eu quero abrir conta, pai. Eu também não pensei nisso. Eu não pensei porque eu talvez não soubesse o quanto é legal trabalhar com esse volume de informação. O quão grande é o banco e quanto isso faz diferença. A gente está em 24 países. A gente administra 1,4 trilhão de reais. Eu não sei nem quantos zeros tem 1 trilhão. E nesses 24 países tem países tipo a China, Singapura, países que a gente nem imaginava que tinha o Banco do Brasil. O banco é grande, e para vocês entenderem o desafio de fazer uma estratégia de UX para uma empresa desse tamanho, a gente tem que entender que os nossos usuários utilizam os nossos sistemas digitais pra caramba, é muito. E a grande maioria agora está migrando cada vez mais para o mobile. 40% deles já estão usando só mobile. 15 milhões de clientes, 10 bilhões de transações, o que dá 200 mil transações por minuto. Vocês têm site, vocês trabalham com site, não trabalham? Esses números são assustadores, 460 milhões de page views no site, em um mês. É um senhor desafio fazer coisas para o Banco do Brasil. E por isso, a gente tem uma história de UX. Sim, gente. E como é que a gente pega e traduz isso tudo para relacionar com o cliente, né? Então, a gente começou ali em 2009 a aplicar algumas técnicas, alguns processos, algumas atividades de UX dentro do nosso app do banco. Foi quando a gente lançou o app do banco, né? E assim, há 20 anos atrás, a gente já mexia já com algumas coisas com interação humana no nosso sistema interno, que foi o SysBB, né? Aquela telinha 3270, que é bem complicado de fazer alguma coisa ali, né? Mas pensávamos ainda em alguma coisa desse tipo. E esse tempo todo passou, com o banco investindo, né, a partir de 2009 para frente, investindo fortemente em treinamentos, capacitação, eventos como este, eventos como o Usability Week, que a gente foi lá em Chicago. Algumas coisas também em cima da estratégia do banco também, né? Então a estratégia do banco foi feita em 7 movimentos. Um desses 7, a experiência do cliente é tão grande que um desses 7 é a própria experiência do cliente, né? Não é um item relacionado, é a experiência do cliente, né? E aí
como a gente já vinha trabalhando com essas coisas, mas de uma forma não tão estruturada. A gente tinha várias atividades que a gente trabalhava, uns entregáveis aqui, outra colar, mas não, ia numa demanda, ia na outra, e a gente ia colocando essa ideia no desenvolvedor, no gestor de produto, né, no cara, e ter tirando algumas atividades aí para frente, né? Aprendeu, né? Aprendi. Então, a gente ensaiou bem. Com essa visita que a gente fez lá, né, principalmente a visita que a gente fez aí à Usability Week lá, onde a gente conversou com diversas empresas no mercado, teve o Norman Nilson, né, que o Lima... Eu acho que eu conhecia, não tenho certeza. Um ou outro, né? Tinha uns caras lá que falavam que era ele. Não, o legal era ver, eu até imagino o Lima conversando assim com o Nilson lá. Parece aqueles meninos, né? Imagina um menino de 8 anos passeando, aí louco de futebol, né? E vem o Neymar e o Messi, assim. É tipo isso. Aí ele fica louco, sai caindo, aí ele estava lá conversando pacientemente, eu só vejo que na cabeça dele ele é aquele menino de 8 anos voando, né, em cima do carro. Mas assim, o momento fanático do lado, né, a gente começou a ver uma parte que a gente tinha que evoluir a nossa estratégia para uma parte mais centralizada, voltada, mais organizada. Então a gente pegou o X, né, que é essa visão bem grande, e montou ali e focou em cinco pilares, né, na nossa estratégia. Então a gente resolveu trabalhar com pesquisa de clientes e teste de usabilidade, arquitetura da informação, com design de interação e usabilidade, essa assim, é uma que a gente vinha trabalhando há mais tempo, com design visual, e a última que é a parte de ciência de dados mais voltada para o X, comportamento, dados de analytics, essas coisas, né? Então, quando a gente viu isso tudo, a gente falou, cara, vamos trabalhar mais centralizado, né? Vamos trazer as demandas para a nossa equipe, né, já que a gente criou essa área de UX, vamos capacitar essas pessoas, vamos torná-los mesmo especialistas de UX, para que a gente possa, num futuro próximo, passar isso para frente, né? E aí a gente, evoluindo mais a nossa estratégia, a gente falou, poxa, a gente tem que organizar. Aquele tanto de entregável voando por ali, a gente tem que organizar isso em fases. E aí a gente criou um framework de trabalho. Isso aqui foi muito por culpa desse evento aqui do ano passado, né, que lá no XConf a gente teve um workshop, a gente teve algumas palestras falando sobre isso, inclusive o Carol, acho que falou sobre esse tipo de framework, e a gente pegou isso e começou a evoluir e colocou ele para dentro do banco, né? Onde a gente tem uma parte de descoberta, que a gente, nessas fases, a gente delimita bem o que é resultado, o que é descrição, o que é metodologia utilizada em cada uma dessas áreas, e aí a gente fez uma organização de trabalho. Então, na descoberta, a gente tem lá pesquisas, como essa que está rodando agora, que a gente falou com vocês, entrevistas, brainstorms, a gente pode iniciar um design sprint daqui, e algumas outras coisas. De tudo isso sai um canvas, né? Tudo isso para você fazer uma proposta de valor. A ideação, que é aquela parte do diamante, né, onde você diverge de ideias, depois converge ideias, usando aquelas dinâmicas da bolinha, o varal de telas. Depois a parte de design, que é o design mesmo, propriamente dito, e aí você fica trocando, aí voltando para a ideação, indo para o design, voltando para a ideação, testando alguma coisa ali com um colega ou outro, e depois parte para a validação de fato, que é onde a gente vai fazer os testes de usabilidade, análises heurísticas, a gente aplica algumas metodologias de SUS. Lá no stand, né? Sobre o User Search e tudo, amanhã, meio-dia, né? Isso. Já pulei. Não, pô, velho. Agora já foi, vai lá. Não era assim? Então tá, gente. E aí, com isso tudo, né, esse movimento todo acontecendo, começou a cair a ficha no nosso desenvolvedor, no nosso gestor de produto. Os caras começaram a ver que o X é muito além da telinha. Viu? Gostei. Muito além da telinha. Que eles começaram a ver que, poxa, os caras não entregam só um protótipo, a gente começou a colocar ali dentro do nosso processo, fazer essas coisas, e aí as pessoas começaram a vir e eles começaram a vir com uma demanda diferente. Poxa, eu queria fazer o X com vocês, eu queria fazer uma solução, eu queria que vocês empregassem o X. Ainda não é bom, né? Não é bom, mas pelo menos ele já sabe que não é só a tela, ele já sabe que tem alguma coisa. Então, em 2016, a gente atendeu mais de 100 solicitações de trabalho, que seriam as solicitações
que serão as demandas, necessidades dos clientes. E com essas solicitações a gente entregou, nós fizemos quase 300 entregas aí, que eram isso, né? As coisas, cada entrega é uma técnica daquela que a gente utiliza de UX. Então isso ficou muito grande. E em outubro, dezembro, a gente começou a ter uma filinha, né? Uma fila de espera ali, começou a engargalar algumas coisas, vai passar para hoje ou não? Aí. Agora sim. E aí a gente começou a falar, e agora? O que a gente faz? Está vindo muita coisa, a carteira do banco é praticamente 500 projetos em andamento e não está dando certo. Começou a engatar, quer dizer, dando certo tá, mas a gente começou a ter algumas coisas. Então o quê? Vamos centralizar isso? Voltando lá de novo, lá naquelas técnicas, a gente foi lá em Chicago ver, lá no Usability Week, tinha uma parte dessa, né, que era a parte de descentralização, dessa estratégia descentralizada. Então foi isso que a gente pensou e a gente está adotando agora. Lá no banco começou esse ano, né? Então a gente tem, nós ainda somos uma espécie de centro, onde a gente vai fornecer padrões, guias, capacitação, treinamentos, dar ferramental para essas pessoas. Nós vamos gerir isso tudo e temos em cada área nossa de construção especialistas de UX. E aí a gente vai prestar consultoria para esses especialistas e quem vai executar tudo são eles. Então eles vão olhar aquilo, eles fazem um planejamento junto com a gente nas primeiras demandas, vão lá, executam e a gente vai acompanhando isso daí, fazendo aquela consultoria mais de longe, né? E assim atuando ainda em cima das demandas. E com isso, esse movimento todo de UX, a gente começou a prestar atenção em outras coisas nos nossos canais. Então a gente começou a fazer uma transformação nos nossos canais. Mobile, o nosso Internet Bank e a plataforma BB, que é nosso aplicativo principal das agências. Né? A gente começando pela plataforma BB, a gente fez toda uma reestruturação em cima dela, visual, em termos de conceito, na própria parte tecnológica, onde a gente colocou algumas funcionalidades que vão levar o funcionário a fazer mais fácil as atividades dele, e que tem um visual mais agradável, funcionalidades e que vai ter várias coisas ali agrupadas no mesmo lugar, para ele facilitar, como as notificações dele, uma área de menu diferente, busca de clientes, uma área onde vai ter todas as informações para ele na hora. Pois eles estão 6 horas seguidas, 8 horas seguidas no computador, eles têm que ter. E o principal, performance. Esse é o tipo de sistema que ficam 60 mil pessoas conectadas simultaneamente. Chegam precisa de um desempenho também muito forte. Por volta de meio-dia, 1 hora, tem 60 mil clientes, então performance é muito importante para eles, o sistema não pode parar, então passou por uma reforma tecnológica também, na parte de infraestrutura. Mas só internamente, a gente não trabalhou só internamente, a gente trabalhou externamente também. Então, para quem é cliente, sabe que a gente fez uma reestruturação do nosso Internet Banking e foi difícil vender, só para vocês terem uma ideia, a gente desenhou, a gente mostrou, mas foi muito difícil vender. E quando a gente mostrou que existe técnica, e não é só vontade, achei que ficou mais bonitinho, quando você fala sobre zonas de visualização, mapa de calor, quando você testa 18 menus diferentes para receber as nossas mais de 1000 transações que a gente tem no Internet Banking, os gestores começam a reparar. Eu vou citar a palestra, né, do nosso colega, onde ele disse, como é que você consegue fazer isso? Para a gente é executando, é fazendo. E quando você faz em os outros vêm a reboque. Não é à toa que o nosso aplicativo, que é disparado o nosso canal de autoatendimento mais usado, ele é o aplicativo mais bem cotado nas lojas, e tem um volume inacreditável. Se você para pensar que um dia hoje equivale a um ano inteiro, isso é inacreditável mesmo. A mudança tem sido muito grande. E bem posicionado não só entre os bancos. Colocar a experiência dentro, você trabalhar com uma estratégia de UX, você leva o aplicativo a ser bem posicionado até em relação a grandes players, a gigantes do mercado. Esse gráfico aí de cima, só para vocês terem uma ideia, é o gráfico da nota da Google Play. Vocês percebem que ela variava muito até 2014. Em 2014 ela deu uma estabilizada lá em cima. Coincidência 2014? Né? Pois lá no início eu falei que teve a criação de alguma área. A gente tem alguns vales ali, claro, vocês conseguem ver, né? Umas quedas de sistema ali. Quando uma vez um desenvolvedor fez uma besteira e o site saiu do ar. Acontece. Vocês sabem disso, né? Acontece em banco também, cara. Acontece em banco também.
E aí você vê a nota caindo e é automático, né? A visualização disso é a resposta automática do cliente para você, né? Tá aqui, ó. Tá dando problema. Pode falar merda? Tá dando merda. E trabalhar só com o que a gente tem nunca é suficiente. A gente também quer saber o que os clientes acham. Então, esse ano a gente fez uma ativação lá na Campus Party, fizemos um desafio de UX e conseguimos 60 propostas diferentes para o nosso aplicativo, onde algumas funções a gente está trabalhando para utilizar no novo mobile. E foi sensacional, realmente, ver as pessoas participando com a gente. E a gente não quer só falar, eu não quero só contratar, eu também quero participar do mercado de designers. E aí vem uma série de soluções que funcionam, né? Então, o app Eurocart, por exemplo, você pode fazer pagamento com o seu próprio celular. Você não precisa de cartão para fazer pagamento mais no banco. Você pode financiar um carro no celular. Teve um cara que ligou para o gerente dele e falou, cara, você imagina um cara falando com outro cara. Ele ligou e falou assim, eu queria comprar um carro. O gerente dele falou, pô, que legal, vamos fazer, aqui vem até a agência. Ele, eu não quero ir na agência. Eu falei, tá bom, então que carro você quer? Ele, uma Ferrari. Financiou mesmo a Ferrari. Cara, quem é que financia uma Ferrari, velho? O cara não tem dinheiro para comprar, não compra. Bom, mas ele financiou a Ferrari pelo aplicativo. O que é realmente impressionante. Esse dado é velho, eu gosto de trazer dados velhos exatamente para falar que eu não me atualizo, sabe? É legal. Hoje, 30% dos nossos financiamentos de veículos são feitos pelo mobile, tá? Você pode sacar sem o cartão, só com o seu celular você faz o saque. Minhas Finanças é um produto que nós entregamos agora, muito em breve, onde você pode, já está na produção, onde você pode classificar os seus débitos, os seus créditos. E se você tiver que ir à agência, eu falo assim, ó, tenho que ir à agência, você pode tirar a sua senha de atendimento da agência antes de chegar lá. Que aí você pode olhar e falar, puta, aquele banco bosta lá. É para você xingar a gente. Culpa da Kellen que está aqui. Só que o mais legal é que tem a cereja do bolo desse processo todo. Então. Para quê ir na agência? Pois é, e com tudo que a gente tem no mobile, quase 400 transações no mobile, você pode fazer um monte de coisa, faltava uma coisa, né? Faltava justamente você abrir uma conta. Então, o legal é que a abertura de conta ela nasceu exatamente no Design Sprint, que a gente fez, que é uma metodologia da Google, né, que em 5 dias você consegue ter um protótipo testado, e a gente fez isso junto com um evento da Google mesmo, mundial, que foi o Sprint Week. E desse Sprint Week, 1.200 empresas participaram, 14 aqui no Brasil e um só banco que fomos nós, e o case foi exatamente a abertura de conta. E na abertura de conta a gente definiu como base que o aplicativo de abertura de conta tinha que ser o mesmo aplicativo da movimentação dele, tinha que ser os dois mesmos, não tem esse negócio de ter aplicativo separado. Tinha que ser fácil, rápido, ou seja, em menos de 10 minutos, a gente estabeleceu uma meta de 10 minutos, que é até conservadora, mas hoje a gente esse aplicativo faz menos de 5 minutos. E ele seria feito por utilização. Então, à medida que você ia utilizando, ia pedindo os documentos, as coisas que eram necessárias. E o mais importante, que aplicação nenhuma no mundo faz hoje, não é só um formulário eletrônico, no final do processo de abertura de conta, no final daqueles 5 minutos, você tem a sua agência e conta já informada e você dali você já pode movimentar a conta. Então, com aquela agência e conta, você pode ir num caixa já sacar, fazer aquele saque sem, fazer as outras coisas. Isso parece muito pouco, mas isso é gigantesco, tá? Existe toda uma legislação do Banco Central que rege. A gente teve que conversar, a gente teve que sentar. Eu nunca vou esquecer a equipe, quando a gente chegou para eles, falou assim, olha, tem que entregar um número de conta. Isso é louco. Cara, esse foi o pior das coisas. Foi bem difícil. Eu quero entregar na hora que ele está fazendo o processo. E agora, lembra que a gente fez a pesquisa? Isso foi há 19 minutos atrás. O que é, Lete? 195 respostas, quem está ganhando? Tá, 2, não interessa. Então, a 4 era que o pessoal aqui... Aí, ótimo. Então, assim, eu estou torcendo pela 4, tem torcida aqui. Só para vocês entenderem o poder da ferramenta. Durante a nossa apresentação, a gente já tem quase 200 respostas. E é uma sexta-feira à noite, onde o volume é pequeno de acessos, tá? A gente chega, às vezes, em menos de 20 minutos, a atingir os 400, que são a nossa relevância estatística para nossos clientes. Né? Esse é o nosso desafio. O desafio de fazer o X num banco desse tamanho,
uma empresa desse tamanho. Não é fácil, mas com estratégia a gente consegue. Obrigado. Obrigado, gente. Muito legal. Questions. Parabéns. Só não vale pergunta desse povo aqui, ó. Então tá. Qual é a pergunta mesmo? Valendo aí as perguntas. Oi. Olá. Fique em pé quem for fazer a pergunta. Bancos envolvem, tudo bem? Parabéns pela palestra. Obrigado. Bancos envolvem normalmente sistemas legados, redes muito complexas, segurança da informação. Nesse cenário, como que vocês conseguiram viabilizar essa revolução de UX, não só para clientes, mas também para funcionários? Que desafios vocês encontraram ou que tipo de ações vocês tomaram para viabilizar isso dentro desse cenário que é difícil de revolução tecnológica muitas vezes? A gente fala que a gente tem que mostrar. O único jeito de você mudar uma instituição bicentenária, extremamente conservadora, bancos são conservadores, bancos que têm o governo como sócio são mais conservadores. E o que a gente precisa fazer é mostrar. Então, o que a gente fez no passado foi fazer pequenas alterações e ir mostrando aos poucos para que ele tomasse volume. Hoje em dia, a Kellen já até fez uma palestra sobre o Labs e sobre a Sala 8, hoje de manhã aqui. A gente tem todo um programa de experimentação, onde a equipe de UX está acoplada, junta, e projetos novos vão automaticamente utilizar experiências diferentes para que elas possam ser testadas e ver se elas funcionam. Hoje, o banco já dá o aval para a gente disso. Mas no começo, modo corsário. Todo mundo escuta isso, né? Modo corsário. A gente usou o modo corsário fazendo aos poucos, pequeno um aqui, outro ali. Os desbravadores estão aqui. Vocês podem conversar com eles se vocês quiserem. Realmente não foi uma tarefa fácil. E falo mais, tem a questão do banco interna, com essa questão, inclusive, de evangelização e tudo, mas também tem a questão dos reguladores, né? O Bacen é o maior regulador hoje financeiro do mundo, né? Então é complicado, sei lá. E o exemplo da conta corrente foi uma das coisas que a gente teve que bater de frente com eles e realmente ler o que estava lá para colocar. Às vezes. Assim, vocês devem perceber que os gestores de produtos e os desenvolvedores gostam muito da gente, mas a gente faz uma parceria legal com eles. Eu não gosto dele. Oi. Tá bem. Quanto tempo vocês levaram para fazer o Internet Banking e quais foram os maiores desafios e aprendizados? Esse é contigo, você que fez. Esse foi comigo. Quando eu era lá da UX. O desenho foi feito em 3, 4 meses, tá? Não antes disso, e o desenvolvimento em 8. Tá? É rápido, na verdade, bem rápido, perto de outros projetos que nós já tivemos. O principal desafio é que a reformulação ela também foi técnica. Nós mudamos a gente começou a utilizar tecnologias assíncronas, né, para ficar mais leve o site. Hoje ele consome 60% menos banda do que ele consumia no passado. As transações também. As transações foram refeitas todas elas. O extrato é case de mercado. A verdade é que agora a gente não tem uma versão 2. Essa versão está sempre em atualização. Esse é o maior desafio, é conseguir explicar para eles que o projeto não vai acabar. Não vai acabar, cara. Não vai. Você vai ter que ficar atualizando isso todas as vezes. O maior desafio é falar assim, você vai ter que gastar dinheiro com isso para sempre. É isso que é o nosso grande desafio atualmente. Tá? Realmente não é muito fácil fazer isso, não. O legal é puxar o link da outra resposta do extrato, quando botou que todo foi lá para baixo, e até se explicar que o problema não era aqui. Quando a gente colocou o extrato novo no ar, que foi uma das primeiras coisas que nós colocamos no Internet Banking, a gente tem mais ou menos, a gente tinha na época, hoje em dia um pouco menos porque foi para o mobile, a gente tinha no top 60 mil, 70 mil pessoas simultâneas. Quando a gente colocou o extrato, tanta gente quis ver que a gente teve 160, 170 mil. E aí os nossos servidores não aguentaram. E colocaram a culpa nele. E aí tira o site do ar porque ficou muito bom para o cliente. Esse é o desafio. Vocês devem ter escutado isso alguma vez na vida. Não, mas vai ficar muito fácil. Você fez desde o começo. Você fez merda, porque tem muita gente acessando. Não era. Mas você devia ter previsto isso. Como é que eu vou prever sucesso agora? Eu não vou prever, agora vou aumentar em 80% no volume do acesso. Né? Mais alguma? Uma rapidinha aqui. Claro. Quais métricas vocês utilizam para validar esses menus, cor de botões e tal, dos testes que vocês fazem?
Isso é com você. A gente tem algumas coisas de card sort, né? Às vezes, para montar isso, a gente usa algumas técnicas tipo o card sort. Outras coisas, a gente já fez algumas pesquisas com menus de um jeito e de outro. E também teste AB. Acho que a gente já fez alguns testes de AB aí para saber esses menus. Inclusive, dentro desses menus, teve uma briga esses dias aí, etérea mesmo, entre duas diretorias que queriam colocar a mesma solução em duas funções diferentes. Cara, a gente tem que fazer 5 pesquisas para provar para ele que é uma coisa só. Né? Então não tem jeito. É isso aí, o tempo é implacável. Valeu, gente. Obrigado, pessoal.